gente sabe que Jesus é Deus. Existe um período em que o Senhor nosso Deus passa um percurso. E o percurso que Deus está traçando é justamente um percurso de reconciliação. Esse percurso de reconciliação que o Senhor nosso Deus está traçando é justamente um percurso que vai envolver toda a terra. Um percurso de reconciliação que vai envolver todas as famílias da terra. E isso inicia-se através da chamada especial que vemos acontecendo com Abraão, quando o Senhor nosso Deus fala para Abraão sair da sua terra e de sua parentela, porque o Senhor ia mostrar uma terra para ele que ele não conhecia. Abraão, ouvindo o chamado de Deus, não retrocede, avança no que Deus está lhe dizendo, no que ele está ouvindo de Deus, e por causa disso Deus vai fazer duas promessas a ele. Aleluia! O teor da promessa é uma promessa muito vasta e grande, quando o Senhor diz assim: em ti farei todas as famílias da terra benditas. Então você entende que o Senhor quer reconciliar, mas não inicia olhando para as nações gentílicas após a falha de Israel. Você consegue ver Deus olhando para as nações com amor para salvar. Desde o período de Abraão, Deus já olhava para as nações com amor para salvar. Então é um erro acreditar que Deus só está olhando para as nações para salvar após a falha de Israel. Não, nada disso. Deus está olhando para as nações para salvar, com amor para salvar, desde muito antes. Só que existe um processo que Deus está estabelecendo para que as nações sejam salvas. E que processo é esse? Que percurso é esse? É justamente o que conhecemos como a evangelização centrífuga. Esse processo de evangelização centrífuga funciona dessa forma. Deus está escolhendo um ponto de início para fazer com que as extremidades sejam alcançadas a partir desse ponto de início. E quem vai ser? Quem seria esse ponto de início? Esse ponto de início é Israel, a nação eleita do Senhor. A partir deles, através deles, o Senhor evangelizaria toda a terra, fazendo com que todas as nações conhecessem o seu nome. Você percebe que Ezequiel capítulo 22 vai deixar bem claro que onde, quando e como essa nação falha nessa representação e nessa atividade, Moisés. E por causa disso, o Senhor não vai mais dar continuidade a essa evangelização, essa reconciliação que abrange o mundo a partir de Israel. Já que eles falharam, o Senhor nosso Deus vai ter que usar outros métodos. Israel falha, mas Deus continua com o projeto de evangelização mundial. Israel falhou, mas Deus continuou com o projeto de reconciliação. E quem o Senhor nosso Deus vai enviar para ser o mediador dessa aliança? Quem o Senhor nosso Deus vai enviar para ser aquele que vai reconciliar o mundo consigo? O seu Filho. Só que quando Deus vai revelar o seu Filho, a gente entende que desde antes da fundação do século, ele está pronto, ele está preparado, mas ele está oculto no seio do Pai. No livro de Efésios capítulo 13, versículo 9, diz que Deus usou, aprove Deus apresentar o seu Filho, tirando-o de seu seio nesses últimos dias para revelar a igreja. Então a gente entende que nesse princípio Jesus estava no seio do Pai e a gente não conhecia ele como filho e a gente não sabia da existência dele como mediador. João capítulo 1 vai dizer muito bem quem ele era nesse princípio. Esse princípio era um princípio espiritual, onde não existia nada que existe fisicamente. Capítulo 1 de João, o texto bíblico diz que ele era o verbo. Ele não era o filho, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo não era o filho, o verbo era Deus. Esse período é o período que conhecemos como a dispensação do mistério. Na dispensação do mistério, ele ainda está oculto. Na dispensação do mistério, ninguém conhece ele, nem os anjos sabiam da sua existência, mas aprove Deus tirar do mistério e iniciar uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, colocando o Filho para habitar no meio de nós. Capítulo 1, versículo 14 de João, a segunda vertente do Filho, o texto bíblico
diz que Ele desce, se faz carne e habita no meio de nós. A primeira vertente é a vertente de um Cristo sendo Deus com Deus no céu. A segunda vertente é de um Cristo sendo homem com os homens na terra. Isso aqui é o princípio básico da reconciliação. Entender que Ele é o Messias enviado por Deus. Ele é o Messias enviado por Deus. E a promessa e a atividade de reconciliação está sobre Ele. Está sobre Ele. Perceba que isso é tão verdade, comprovado biblicamente, que no livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, de que cujo sangue falou mais alto, de que cujo sangue clamou melhor do que o sangue de Abel. Isso aqui é Deus dizendo: Israel falhou, os homens falharam, não achei ninguém na terra que fosse digno de exercer essa atividade, mas o mediador estava comigo. Eu vos revelo o Messias como Salvador, eu vos revelo Jesus Cristo como reconciliador. Glória a Jeová. O projeto de reconciliação está sobre o Messias. O projeto de reconciliação está sobre Ele. É indiscutível. O Pai enviou o Filho, e isso a gente já sabe. Mas Jesus está operando atividades que humanamente é impossível de se fazer. Expulsar demônio, humanamente não dá para fazer. Curar enfermos, humanamente não dá para curar. Levantar coxo, humanamente não dá para levantar. Fazer um lodo com saliva e curar a visão de um cego, humanamente não dá para fazer. Andar sobre as águas, humanamente não dá para fazer. Perdoar pecado, humanamente não dá para fazer. Levantar quem está doente, humanamente não dá para fazer. Reabilitar, glória, não dá para fazer. Então, se Jesus é homem enviado por Deus, e essas atividades Ele está fazendo, e não é porque é Deus, então por que Ele tem capacidade de fazer essas coisas? Ele não está fazendo porque é Deus, mas está fazendo porque Deus está com ele. Ele não está fazendo porque é Deus, Moisés, mas ele está fazendo porque Deus está com ele. O Pai enviou o Filho, mas está enviando o Filho de uma forma especial. E de que forma especial é essa? Isaías capítulo 61 vai decifrar bastante como foi que o Pai enviou e como foi que o Pai enviou. Isaías 51, versículo 1 vai dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Para quê? Para pregar, anunciar, curar e libertar. Deus, aleluia! Então o Messias que está sendo enviado por Deus não está sendo enviado de forma humana. Ele é humano, mas está sendo enviado cheio do poder do Espírito e revestido do Espírito. Cheio do poder do Espírito e revestido pelo Espírito. Então a gente entende que existem algumas atividades que a gente pratica que humanamente não dá para praticar. Pregar, humanamente não dá para pregar. Oh, glória a Jeová. Estender a mão sobre doentes e doentes ser curados, humanamente não dá para fazer. Estender a mão sobre enfermos e a enfermidade ir embora, humanamente não dá para fazer. Dar ordem a espíritos malignos e eles obedecerem, humanamente não dá para fazer. Então por que a igreja consegue operar esse tipo de atividades? Não é porque a igreja possui particularidades divinas, mas a unção do Espírito está sobre a igreja. Glória a Jeová. Parece que você é bom, mas não é. Parece que você é forte, mas não é. Parece que você é o tal, mas não é. Parece que você tem talento, mas não é só isso. É porque a graça, a virtude, a unção, a graça do Espírito está sobre nós. Tem gente que não valoriza mais a graça porque a técnica assumiu. Tem gente
após ser batizado, João entendia muito bem quem ele era. E João, vendo na fila do batismo, João vai dizer: Senhor, não era assim que era para acontecer. Era para eu estar na fila e o Senhor está batizando. Tipo, João, é verdade o que você está dizendo, mas é necessário que isso aconteça para que se cumpra como tem que se acontecer. E João batiza Jesus, e após Cristo descer nas águas do Jordão e ser batizado, a Bíblia diz que o céu se abre. E quando o céu se abre, o Espírito, o Espírito do Senhor, como comparação, uma pomba pousa sobre ele. E a voz de Deus brada do céu: esse é o Messias que eu enviei. Esse é quem eu tenho prazer na vida e na chamada dele. Então Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, cheio do Espírito Santo. Então Jesus Cristo é 100% homem, porém cheio do Espírito Santo. E isso lhe faz executar as atividades que está executando. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, após ser batizado, estando com seus discípulos, no capítulo 14, João Batista o batizou. E agora Jesus está sabendo acerca da morte de João Batista, o seu precursor, e sabendo da morte de João. Jesus Cristo não vai tomar uma atitude humana, porque humanamente eu esperava, lendo o texto, que ele se entristecesse, chorasse, lamentasse e ficasse muito triste pela morte de João. Mas o que a gente vê Jesus fazendo não é tomando nenhuma dessas atitudes. Ele não vai chorar, não vai esboçar atitude ou reação de tristeza. O texto bíblico diz que silenciosamente Jesus entra no barco e vai embora da região onde está. Jesus indo embora da região onde está, as pessoas da cidade vai perceber que ele está se retirando e vai seguir Jesus. Mas tem um porém: a multidão vai seguir Jesus a pé enquanto ele está indo embora de barco. Perceba que nesse texto, nessa parte bíblica, duas coisas deveriam acontecer. E lendo a Bíblia, procurei e não encontrei, procurei e não vi acontecendo. Primeira coisa, um convite. Como é que eu estou fazendo parte de um lugar, estou em uma região, estou indo embora e sei que tem gente que, se eu chamar, me segue, e eu não chamo ninguém, não convido ninguém, não digo a ninguém que estou indo embora, simplesmente, de forma repentina, entro no barco e vou embora, e as pessoas da cidade, observando a sua saída, está deixando tudo e está lhe seguindo. Que negócio é esse? Foi aí que eu percebi que é isso aqui, é a inteligência de Jesus. Isso aqui é a inteligência de Jesus. Por que inteligência? Jesus é judeu e sabe muito bem do costume hospitaleiro dos judeus, e sabe, se ele convidar, toda a responsabilidade de prover, manter e se responsabilizar está sobre ele, porque ele está convidando. Com isso eu não quero dizer que Jesus é irresponsável, nada disso, mas ele aqui não está assumindo para si nenhuma responsabilidade. Então a decisão de deixar a aldeia e seguir não está vindo através do convite dele, mas está sendo discernido pela consciência de quem está vendo ele ir embora. Vamos entender? A decisão de largar tudo e ir embora não está sendo feita a partir do convite de Jesus, mas está sendo feita a partir da consciência. Então o que é que Jesus está deixando a critério das pessoas? Se você achar que deve me seguir, se você achar que não deve, mas eu estou indo. Se você achar que é importante para você vir comigo, venha. Se achar que não é importante vir comigo, fica. Então, Jesus sabe muito bem que nos tempos da Bíblia e nos tempos de hoje, as pessoas são inteligentes, Lucas. E o que é que a pessoa ia pensar? Será que o que ele pode me proporcionar com esse convite é maior do que tudo que eu tenho aqui na aldeia? Se for maior, eu largo tudo e vou com ele. Mas se eu imaginar que o que eu tenho aqui na aldeia é maior do que o que ele pode me proporcionar, eu não vou com ele, eu fico na aldeia. Então Jesus não convida ninguém. Se você achar que deve, venha. Se você achar também que não deve, fique. É Jesus dizendo: é importante para mim que você deixe as drogas, que você deixe o mundo, que você deixe o álcool, que você deixe a macumba, que você deixe a umbanda, deixe o espiritismo e me siga interessado em quem eu sou e não no que eu posso proporcionar. É Jesus dizendo: me siga pelo que eu sou e não pelo que eu dou, me siga pelo que eu sou e não pelo que eu faço, me siga pelo que eu sou e não no que eu prometo. Ele é interessado no que eu prometo.
siga pelo que ele é. Largue tudo pelo que ele é e não pelo que ele faz ou dá. Espiritualmente, quem ama isso é Satanás. Satanás ama quando você adora interessado na bênção que ele vai te dar. Satanás ama quando você vem para a campanha interessado no que ele pode fazer. Satanás lhe aplaude quando vê você se arrumando e dizendo que vai para a igreja para receber. Satanás glorifica. É isso que eu gosto de gente materialista, que gosta de buscar interessado em coisas físicas. Você lembra da reunião espiritual que teve no céu? Você acha que Deus já não sabia que Satanás estava ali? E Deus faz questão de perguntar para Satanás de onde é que ele está vindo. E Satanás responde: eu vim de muito geral para ir passear. Aí Deus vai dizer: você tem visto meu servo Jó? Aí Deus vai dar aquele homem reto, íntegro, justo, se desvia do mal. Satanás vai dizer assim: ó, porventura servirá Jó a Deus de balde? Algumas traduções está escrito assim. O que Satanás quer dizer? Será que ele vai te servir? Será que ele vai ter essas características todas para o Senhor? À toa, em vão, sem nada em troca? Então Satanás de rodear a terra e passear por ela, entendeu que o costume de muitos de nós que servem a Deus é esse: enquanto ele me cercar de bens, eu estou com ele. Enquanto ele me cercar de bens, eu estou com ele. Enquanto ele me abençoar, eu vou com ele. Enquanto ele me dar o que eu estou pedindo, eu vou com ele. Enquanto as minhas expectativas estão sendo atendidas, eu fico com ele. No dia que ele me disser não, eu não quero mais. No dia que ele disser que não, eu não quero mais. E aqui quebra o seu achismo de acreditar que servir com Deus é ser atendido nas suas todas as expectativas. Quebra o seu conceito de acreditar que Deus tem que lhe dizer sim o tempo todo, que Deus tem que lhe fazer vitorioso em todas as batalhas. Tem batalha que você vai perder, tem dias que Deus vai dizer não, tem dias que Deus vai dizer não quero e não adianta, tem dias que Deus vai dizer não vou fazer. E aí, o que você vai fazer? Vai voltar as costas para Deus, vai dizer que não quer, vai desviar, vai sair da igreja, vai abandonar a presença. Isso aqui é Deus dizendo: você precisa aprender a adorar pelo que eu sou, pelo que Ele é. Porventura você vira só Deus de balde? Aí Deus vai dizer: quer ver que ele não está me servindo pelas coisas que eu dei? Te dou autorização, Satanás, para ir na casa de Jó e tirar tudo que eu dei. Tudo que eu dei a ele externamente, você pode arrancar. Tudo que eu entreguei para ele de forma externa, porque o externo é o físico, você pode tomar, tire. E ele perde em cadeia todas as coisas que tem como bem preciosos. Até a estrutura de seu casamento foi balançada. Aí Deus vai dar uma regra: mas no que é interno, naquilo que eu dei interno, no espírito, não precisa tocar. Então Satanás aqui tudo mesmo na vida. Por que Deus está dizendo para não tocar na vida? Porque Deus entende que quem adora a Deus pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele dá, precisa ver os bens externos, Moisés, para ter motivo para adorar. Precisa ver a conta com dinheiro para ter motivo para adorar. Precisa ver a casa cheia de coisa para ter motivo para adorar. Precisa estar indo para o trabalho, precisa estar empregado para ter motivo para adorar. Precisa ter as coisas fluindo no lar para ter motivo para adorar. Quem adora a Deus pelo físico precisa ver os bens para adorar. Mas quem adora a Deus, Moisés, pelaquilo que Ele é, não precisa ver nada externo. Só levantar e saber que está vivo já é motivo de sobra para acordar verificando, já é motivo de sobra para vir para o culto adorando, já é motivo de sobra para não parar em meio à crise. Se você puder e quiser, levante a mão direita para o céu. Satanás até tentou te paralisar, Satanás até tentou esfriar seu coração referente a coisas externas que você ainda não está vendo, mas o Senhor está dizendo: você é adorador, e
tirar a adoração de dentro, e ele vai dizer que o Senhor deu. O Senhor, onde Satanás esperava a maldição, já vai olhar para o céu e vai dizer: bendito, bendito seja, bendito seja, bendito seja o nome do Senhor. Satanás está doido para ver você murmurar, mulher. Satanás está doido para ver você murmurando. E deixa eu dizer uma coisa a você: o próprio Deus disse que o cadáver dos murmuradores cairiam no deserto. O murmurador morre e não recebe nada, mas agora a dor vence a prova e é vitória. Primeira coisa que eu vi não acontecer foi o convite. Deus não chama ninguém. Se achar que deve me seguir, siga. Me siga pelo que eu sou. Segunda coisa que era para acontecer e não acontece é ele dizendo para onde vai. Agora, que preocupação do chefe da casa da aldeia, vendo um homem ir embora e ter que segui-lo sem saber para onde ele está indo. Jesus não diz com sua boca para onde está indo, mas a Bíblia dá duas características acerca do lugar para onde está indo. E qual é a primeira característica do local para onde ele está indo? Lugar deserto. Segunda característica, Lucas: lugar distante. Então quebra aquele conceito da glamorização do Evangelho, em que se prega e se posta e se mostra por aí que ser crente é ter riquezas, que ser pregador é andar de carros luxuosos e sempre viver por cima de todos e de tudo, que ser profeta de Deus é ser sempre presenteado com os melhores presentes, é sempre ser bem ofertado, como muitos insistem em afirmar por aí. Às vezes andar com Jesus é não passar pelos palácios, mas passar pelos lugares desertos e distantes da vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem pregou para você e disse que sua vida ia mudar, falou a verdade. Quem pregou para você e disse que você ia ser próspero, falou a verdade. Quem pregou para você e disse que seu cativeiro ia virar, que Deus ia abençoar, que Deus ia fazer um doutor, um mestre, um professor, um pregador, seja lá qual for a promessa, ele não mentiu, ele falou a verdade. Mas estamos lidando com um Deus verdadeiro e justo, que apesar de lhe prometer muitas grandezas e riquezas e promessas muito boas, ele não vai ocultar de você os lugares desertos e distantes da vida. Sim, o mesmo Deus que disse que você ia ser feliz vai passar por momentos que você vai chorar. O mesmo Deus que prometeu que você ia ser próspero vai fazer você andar pelo lugar onde vai ser um deserto total. Mas o que me chama a atenção é a estrutura do texto. É a estrutura do texto. E o que é que o texto diz? Que a multidão seguiu, Lucas. Que a multidão seguiu. Então, vamos aplicar a regra do texto à nossa vida. Se eu estou seguindo Moisés e Moisés, tecladista, está indo para o final da rua, se eu estou seguindo Moisés, eu não chego primeiro, porque quem segue não vai adiante, quem segue sempre vai após. Se aplicarmos essa regra ao texto, entenderemos que o lugar que Jesus está levando a multidão é um lugar de dificuldade, um lugar de sinistro, um lugar de complicação. Mas se a multidão está seguindo, Jesus não permite que essas pessoas adentrem a esse lugar antes que ele tenha entrado primeiro. Isso aqui é Deus dizendo: os lugares tenebrosos da vida, eu que estou permitindo. Os lugares desérticos da vida, eu que estou permitindo. As aflições da sua vida, eu que estou permitindo. Não é diabo, não é macumba, não é feitiço. Não, não, não. Deus está permitindo você sofrer. Deus está permitindo você chorar. Deus está permitindo o seu coração ser decepcionado. Deus está permitindo você passar por aflições. Mas irrite, se Deus está permitindo tudo isso, o que é que Ele não permite? É que quando você entre nesses ambientes, você entre só. Antes de você chegar, Ele já... Se você puder quiser, segura a mão de alguém, segura a mão dele, diga para ele: Jesus está passando
lá na Assembleia de Deus, usa muito esse termo. Alguém que esteja à frente do trabalho. Quem está na frente do trabalho? Pastor. Aleluia. Vamos imaginar o cenário. Chegou a fiscalização no culto. Eu estou pregando. Quem que ele vai buscar? A mim? Não. Vai buscar Moisés, o tocador? Não. Vai buscar você? Não. Quem ele vai procurar aqui? Ele vai procurar o líder. Ele vai procurar quem está na frente. Ele vai procurar quem está na liderança. Ele vai procurar o pastor. Vamos aplicar essa regra ao texto? Se Jesus está indo na frente, é porque quem vai na frente tem a responsabilidade com duas coisas. Na frente da igreja, quem tem responsabilidade com o tempo é o pastor. Quem tem responsabilidade com as pessoas é o pastor. Então o pastor tem a responsabilidade com a sua vida, sentado na cadeira, aqui dentro e no ambiente. Então ele é quem tem a responsabilidade. É ele quem tem a responsabilidade com a sua vida e a responsabilidade com o ambiente. Se Jesus está indo na frente, levando uma multidão, caminhando com ele de longe, a responsabilidade no ambiente onde eles estão e com as pessoas que compõem o ambiente seguindo a ele, é ele. Então a gente entende que por mais responsável que o pai de família seja seguindo a ele, a responsabilidade com ele e com a família dele está sobre a mão de Jesus, meu irmão. Então, quem segue a Jesus precisa despreocupar um pouco. Quem segue a Jesus precisa relaxar um pouco. Essa é a palavra que eu quero usar. Relaxar um pouco. O vento está soprando, é difícil tranquilizar. Quando a prova está no ápice, é difícil tranquilizar. Mas se Jesus está na frente, meu amigo, a responsabilidade. A responsabilidade sobre a sua casa está sobre a mão dele. Se você está seguindo a ele, a responsabilidade da sua vida está sobre a mão dele. Se você está seguindo a ele, a responsabilidade da sua família, sobre a sua família, está sobre ele. É por isso que eu lhe digo, acalme o seu coração essa noite. O Senhor está com tudo sob controle. Vamos avançando. Quando chega no lugar dessa dizente, capítulo 14, versículo 15, os discípulos se aproximam de Jesus e diz assim: Mestre, dispersa a multidão, porque o lugar em que nós estamos é deserto e distante. Quando a caminhada iniciou, os discípulos estavam presentes. A Bíblia faz menção e deixa a gente entender que eles estão presentes. Mas no capítulo 14 até o versículo 15, eles não têm ênfase. Ou seja, a Bíblia não está falando deles. Só fala deles no versículo 15. Por que quando se inicia uma caminhada, por que quando se inicia uma trajetória da multidão com Jesus, os discípulos saem de cena? Percebeu que a Bíblia não dá ênfase deles? A Bíblia não fala deles. Mas quando chega no versículo 15, no momento complicado, eles se manifestam. Porque do versículo 2 até o versículo 14 é uma trajetória que está acontecendo. Trajetória de quem? Da multidão com Jesus. Da multidão com Jesus. E quando isso acontece, a Bíblia quer ensinar que quando se inicia uma trajetória seguindo Jesus, não pode dar ênfase para os discípulos, não pode dar ênfase para os homens, porque quem começa a caminhada com Jesus e olha para os homens, a caminhada é curta, ele não consegue ir muito longe. Mas quem olha para Jesus em meio à caminhada e esquece os homens, Lucas, 1000 cai do lado, 10.000 cai do outro, mas ele permanece firme. Deixa eu te dar um segredo, você que voltou para a igreja agora, você que aceitou Jesus outro dia, você que ainda está novo na igreja, deixa eu dizer aqui, se você caminhar na igreja, caminhar na presença de Deus, e você fitar os olhos nos homens, quando os homens caírem, você cai também. Quando os homens falharem, você falha também. Quando os homens fraquejarem, você fraqueja também. A instrução para a sua vida é, já que começou a seguir Jesus, abandona os homens e olha para ele. Sabe por que eu estou aqui vivo, de pé, pregando? É porque eu parei de olhar para os homens e olhei para Jesus. Sabe por que tem muitos aqui que já tentaram e desistiram e não conseguiram? Porque olharam para os homens, mas a receita para se permanecer firme é olhar para Cristo. Olhar para Cristo.
para Cristo. No versículo 15, os discípulos aparecem e o palpite é destrutivo. Você percebeu que assim como na época de Cristo, na época de hoje, a maioria dos palpites que esses discípulos têm, Moisés, é destrutivo. A maioria deles. E vamos lá, discípulo hebraico é talmidim. Talmidim quer dizer aluno. Aluno é quem assiste o professor de perto. O palpite de desconstrução da caminhada vem do discípulo, vem do aluno, vem de quem assiste de perto. Porque a maioria das vezes quem assiste a nossa vida de perto nunca acredita que a gente é capaz de romper as dificuldades que nos cercam. Quem assiste a nossa vida de perto nunca acredita que a gente vai chegar no nível da promessa que Deus distribuiu para nós. Quem nos assiste de perto assiste de perto não acredita que Moisés pode tocar de uma forma excelente. Quem acredita, quem menos acredita é quem está perto. Quem assiste a sua vida de perto, Bruno, não acredita que seu nome pode explodir na terra e Deus te levar para países. Quem te assiste de perto, pastor Moisés, não acredita que você pode explodir no mundo e Deus te levar para conhecer os 4 cantos do mundo. Quem vê a nossa pregação hoje aqui diz que a gente tirou de outra pessoa, porque não acredita que a gente tem capacidade de descer e Deus nos revelar coisas que nunca revelou a ninguém. Quem vê você cantando diz que você se parece com alguém, porque não acredita que você tem capacidade para fazer melhor do que quem está na mídia. Eu estou dizendo, deixa quem não acredita continuar duvidando, porque eu tenho poder para te levantar. Quem assiste de perto é quem diz que você não tem condições de comprar. Quem assiste de perto é quem diz que você não tem condições acadêmicas de subir. Quem assiste de perto é quem diz que você não tem aparência para ser. Mas Jeová está dizendo, quem vê você andando para um deserto comigo não entende o mistério que eu tenho na sua vida. Quem vê você andando em vale comigo não entende o que eu tenho na sua vida. Mas é no meio dessa incredulidade que eu vou fazer crescer, que eu vou fazer subir, que eu vou fazer se concretizar. Se você puder e quiser, segure a mão de alguém que está ao teu lado, sustente a mão dele para cima, diga para ele, é muita impossibilidade, mas quem te prometeu garante. É, Moisés, eu tive que conviver com muitos comentando isso sobre mim. Essas mensagens é tudo copiada do YouTube, porque eles não acreditam na sua capacidade de fazer com excelência o que Deus te entregou. Aleluia! Eles não acreditavam na minha capacidade de fazer com excelência o que Deus colocou em minha vida. Mas e aí, eu vou fazer o quê? Continuar. Mas e aí, eu vou fazer o quê? Continuar. E aí, Bruno, vai fazer o quê? Continuar. E aí, Moisés, o que a gente faz? Continuar. Eu sei que o balde de água fria, quando se está no calor, é desanimador. Mas se nem Jesus acatou o palpite destrutivo dos discípulos, por que a gente tem que deixar tudo entrar no nosso coração? Se nem Jesus acatou o palpite destrutivo de gente que está perto dele, por que toda palavra entra no seu coração e te desanima? Por que toda palavra contrária entra no seu coração e você retrocede? Levante a mão para o professor sobre a sua vida. Uma blindagem de Deus desce sobre esse coração essa noite. Palavra negativa nenhuma vai ter poder de se infiltrar na sua mente. Palavra negativa nenhuma terá poder de se infiltrar em seu coração. O seu coração não é terra de plantas daninhas. O seu coração é terra de plantas prósperas que Deus está plantando, que a palavra está plantando. E deixa eu dizer aqui, o que o Senhor plantou em seu coração vai germinar como terra fértil. Aí o texto bíblico vai dizer, e Jesus, se compadecendo da multidão, curou os seus enfermos. Então a multidão está seguindo antes de ser curada. Tem gente seguindo antes de ser curado. E eu falei aqui,
Quem segue a Jesus, em algum momento da sua vida, as suas mãos serão usadas para curar alguém. Quem segue a Jesus, em algum momento da sua vida, os seus pés serão usados para guiar alguém. Quem segue a Jesus, em algum momento da sua vida, a sua boca será usada para benefício de alguém. E Jesus percebe que tem gente seguindo a Ele, mas ainda está doente. Tem gente seguindo a Ele, mas ainda está enfermo. Tem gente seguindo a Ele, Moisés, mas ainda está com feridas. Aleluia! E deixa eu dizer uma coisa a você: ferido não dá para seguir Jesus. Porque a tendência de quem é ferido não é curar. A tendência de quem é ferido é ferir. A tendência de quem é machucado não é sanar. A tendência de quem é machucado é machucar. A tendência de quem é caído não é levantar. A tendência de quem não tem equilíbrio espiritualmente não é ajudar ninguém. A tendência de quem não tem equilíbrio psicológico é bagunçar a vida dos outros. É perturbar a caminhada dos outros. É por isso que já vai dizendo: antes de você, eu vou ter que curar você. Glória a Deus. Se você puder e quiser